Olá, bem-vindos! O que você faz quando sente dor de cabeça? Eu geralmente tomo uma Neosaldina, medicamento que está no mercado desde 1972. Eu acho que assim como eu, quando você sente uma dor de cabeça, não pensa se votou no candidato X ou Y. Muito menos se aquele determinado medicamento algum dia foi defendido por um político. Politizar essa questão é prestar um desserviço para a saúde de todos. Nenhum tipo de medicamento ou tratamento para qualquer doença deveria ser questão de arena política. Doença e tratamento é uma questão objetiva. Existem sintomas, existem fases, existem medicações. Na conversa de hoje, você conhece comigo um médico apaixonado pela profissão. Oftalmologista com formação alicerçada na ciência, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, onde defender e fazer ciência é rotina. Ele é um idealista, daquele tipo de gente que luta para melhorar o mundo e ajudar aos outros, independente de quem eles sejam. Eu converso com o Dr. Fabiano Anselmo Web de Menezes, o cofundador e coordenador do programa Uberaba pela Vida. A estrutura, exclusivamente integrada e gerenciada por médicos, reúne voluntários que dedicam tempo e conhecimento para fazer atendimento aos pacientes de Covid-19. Fica com a gente. Doutor, quero agradecer, antes de qualquer coisa, pela sua disponibilidade e generosidade, abrindo espaço na sua agenda para a gente ter esse bate-papo, para tentar esclarecer as pessoas em torno desse assunto que tem gerado tanta polêmica. Mas, assim, para a gente já começar entendendo, voltando lá no tempo, como que o senhor, um especialista em oftalmologia, se envolveu efetivamente com a Covid-19? Conta para nós essa história inicial. Hoje começou desde quando iniciou a doença, que a gente escutou aqueles relatos lá de Wuhan, na China, falando que estava vindo Covid, e começaram a vir um caso em São Paulo, 2 casos, Rio de Janeiro, e aí começou a crescer o número de pacientes de Covid no Brasil. E naquela época eu já percebi que havia alguma coisa errada nessa história, que as pessoas tinham um receio de pegar pelo contato de mão, pelo comprimento, tinha que limpar a mesa, limpar os alimentos, sabe, banco de ônibus. E eu falei assim, gente, está errado, esse contato não é por mão, esse contato passa por ar. E lá no começo, há muito tempo atrás, quando até o ex-ministro da Saúde falava que não era preciso usar máscara, eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. E eu gravei um vídeo falando, esse vírus passa pelo ar. E naquela época eu falei assim, gente, tem que usar máscara, onde todo mundo praticamente não usava máscara, não dava importância para isso. E aí começou a me despertar um interesse muito grande, porque eu sabia que era uma doença séria, sabe? E como você mesmo disse, eu sou oftalmologista, mas além de tudo eu sou médico. Entendeu? Eu me formei em medicina, então o meu tempo de estudo como médico foram 6 anos. Meu tempo de estudo como oftalmologista foram 8. Eu fiz mestrado, doutorado na USP, mas eu fiz 6 anos de medicina. E o verdadeiro médico é aquele que gosta de gente. Entendeu? O médico é aquele que gosta. Então, toda vez que existe um sofrimento ao nosso redor, entendeu? A gente sofre junto. Então, desde quando eu era recém-formado, sempre que eu via uma pessoa caída na rua, independente de quem seja, eu sempre parei o carro para ver o que essa pessoa tinha. Então, eu me interessei por ajudar pessoas. Então, aí, o que eu comecei a fazer? E vários médicos começaram a fazer isso no Brasil inteiro. Nós começamos a estudar. Nós começamos a ler. É artigo dali, é troca de experiência daqui, troca de experiência dali. A gente entrou em vários grupos de WhatsApp no Brasil inteiro, são vários médicos, milhares de médicos já tratando os pacientes com Covid, e ali você vai aprendendo de novo, é como se eu estivesse fazendo uma residência em
em abordagem e acolhimento de pacientes com coronavírus. Então, mais ou menos começou dessa forma. Então, lá, desde aquele iniciozinho em 2020, quando os primeiros casos estavam chegando no Brasil, o senhor tinha uma dimensão, o senhor fazia uma ideia do tamanho do problema, da gravidade da doença, a evolução do vírus. E para o senhor, como é que caía essa questão do ficar em casa e ir procurar atendimento só quando tivesse falta de ar? Isso aí, hoje, na minha assim, humilde opinião, eu sempre falo que as minhas verdades não são absolutas, entendeu? As minhas verdades nem sempre são verdadeiras, é uma simples opinião de um médico. Na minha opinião, foi o maior erro que pode ter cometido, que pode ter ocorrido em todo mundo, foi esse tipo de conduta, porque isso aí é um absurdo. Não existe nenhuma doença na literatura médica que você fala para a pessoa, fique em casa, que se você piorar, você volta. Entendeu? Porque quando você piora, já pode ser tarde demais. E a gente demorou a perceber isso. Tanto que você vê pelos índices de óbitos na UTI, que no Brasil, em média, a cada 10 internados, 9 vêm a óbito. Isso só por esse dado, você já deve perceber o quê? Que você deve evitar a todo custo que o paciente piore, que o paciente venha para a UTI, porque o resultado final você já sabe, 90% das pessoas vão morrer. Então, como é que você fala para a pessoa? Fique em casa, se você piorar, você volta. Quando você piora, você já está perto da UTI, entendeu? Você já está um passo da UTI. E se você está um passo da UTI, você está com a chance de 90% de virar óbito. Então, esse, para mim, foi o maior erro. Foi, assim, foi um erro gravíssimo, seríssimo, porque não se tinha noção da doença ou não se estudou realmente o que era a doença, entendeu? Porque o que aconteceu desde o início e acontece hoje, até hoje, que assim, é a pior coisa que pode existir em todo esse cenário, é a falta de acolhimento do paciente, é a falta de acompanhamento do paciente. Aqui eu não discuto tratamento precoce, tratamento inicial, tratamento tardio, isso é de cada um, isso aí é direito do médico tratar ou não tratar, é direito do paciente aceitar ou não tratamento. Agora, a falta de acolhimento, isso aí é um pecado, na minha opinião, gravíssimo. Isso não pode ocorrer. E aí, foi nesses estudos, o senhor buscando conhecimento da fisiopatologia, do vírus, da doença, como que evoluía, que o senhor conheceu o que hoje ficou conhecido como tratamento precoce, mas que, na verdade, é um tratamento, né? Sim. Na verdade, é tratar uma doença. Sim. Foi hoje, assim que o senhor conheceu. Eu sempre acreditei o seguinte, eu acho que o termo tratamento precoce, na minha opinião, é uma falácia. Esse termo, ele não deveria existir nunca. Porque o que acontece? Esse termo, ele foi estigmatizado. Esse termo, ele subentende que você dá um kit de remédio para o paciente e o paciente vai sarar e não vai desenvolver a doença. Entendeu? Isso é uma mentira. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, aí o que aconteceu? As pessoas politizaram muito por causa do governo, que preconizou o uso de hidroxicloroquina. Entendeu? Então é do governo, não presta. Entendeu? Então, o tratamento precoce, esse termo, ele deveria ser completamente abolido, banido, entendeu? Da literatura e do meio médico, porque o tratamento precoce, você prediz que você vai dar um grupo de medicação e o paciente vai sarar e não vai ter doença nenhuma. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que funciona nessa doença, e hoje eu falo estando dentro do circo, porque antes eu falava estando de fora do circo. Entendeu? Antes eu falava como opinião, eu lia e falava, eu acho que é assim que funciona. Hoje não, hoje eu estou dentro do circo. Nós estamos dentro do circo, a minha esposa está dentro do circo, que é médica, e hoje aqui eu estou conversando com você, não como o dono ou coordenador do projeto, aqui quem está conversando com você são aproximadamente 30 médicos, 30 anjos, não sou eu que estou falando, são os anjos que nos ajudam nessa batalha aqui em Uberaba, que é uma batalha assim, dificílima, porque essa doença ela é cruel. Essa doença é cruel. Entendeu? Então, hoje, o que a gente percebe é o seguinte: se você faz um tratamento inicial, aliás, eu vou mudar o termo.
Hoje a gente percebe o seguinte, que o mais importante é o acolhimento do paciente. Por quê? Nós estamos diante de uma cepa nova que no quinto, sexto dia o paciente está inflamado. Ele está com os exames de sangue alterados e está com comprometimento pulmonar. Então, essa doença, nós temos que tratar cada fase dela, cada sintoma dela, entendeu? Então, é um tratamento individualizado. Você não pode colocar tudo no mesmo pacote. Por isso que o tratamento precoce é um termo que é pejorativo, ele não funciona. Porque o ser humano, ele é individual, por isso que ele chama indivíduo. Então, como sendo um indivíduo, cada um responde de um jeito. Você me entende? Cada um tem um sintoma. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem febre, tem gente que tem dor no corpo, tem gente que tem dor de cabeça. Como é que você passa um kit de remédio para isso tudo de problemas que são problemas diferentes? Você me entende? Então, quando a gente fala em tratamento inicial, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar os sintomas dos pacientes, entendeu? De acordo com seus sintomas, e no tratamento inicial, tentar utilizar algumas drogas reposicionadas que vão tentar impedir que o vírus se multiplique rapidamente nos 5 primeiros dias. Veja bem, isso é uma tentativa, não é uma promessa. Porque mesmo muitos pacientes que fazem esse tratamento inicial, eles inflamam também. Eles têm acometimento pulmonar também. Só que a gente acredita que tenha menos comprometimento pulmonar. Entendeu? A gente acredita que o sangue dele inflame menos um pouco para esse tratamento inicial. Mas não existe essa premissa que você vai fazer o tratamento inicial e você sarou. Isso não é verdade, isso não funciona assim. E hoje eu falo isso de dentro do circo. Hoje o que funciona, na minha opinião, no tratamento dessa doença, chama-se acolhimento. É você ver os sintomas, você faz o exame de sangue, opa, a proteína C reativa está aumentada, o paciente está inflamado, então vamos entrar com corticoide aqui. Opa, o paciente está com febre, o leucócito está alto. Opa, pode estar com uma infecção, vamos fazer uma tomografia. A tomografia deu X% de comprometimento pulmonar. Opa, então, você entende? Então, a gente tem que estar ali, ó, no dia a dia com o paciente. Então, por isso que o principal erro que foi feito são 2. Primeiro, vai embora para casa, se você piorar, você volta, porque aí você não acolhe o paciente, você não acompanha o paciente. Segundo erro, dá um kit remédio, toma aqui azitromicina, que a gente vê muito hoje, toma azitromicina, e vai embora para casa, se piorar, volta. Erradíssimo. Terceiro erro, usar corticoide na primeira fase da doença, nos primeiros dias de sintoma, entendeu? O paciente receber ou utilizar corticoide, porque nesse período, o que acontece? Ele tem que desenvolver a imunidade dele. Se você dá corticoide nos primeiros dias, você vai diminuir a imunidade do paciente, então ele tem mais chance de arrastar a doença, entende? Então, por isso que a gente tem que pensar o seguinte, que hoje eu vejo o paciente com Covid, principalmente quando ele vai complicando, é como se você tivesse uma tempestade num teco-teco, entendeu? Com 2 hélices, e estoura uma hélice, está vazando gasolina, você segura ele ali no mancha, você sabe, você tem que ir com ele, junto com ele, sentindo no dia a dia como é que esse paciente está. Por isso que a palavra acolhimento integral do paciente com Covid, essa palavra, para mim, fecha tudo, entendeu? E a palavra tratamento precoce, para mim, deveria ser abolida do dicionário, porque não é isso, entendeu? Não é a gente acreditar que vai dar um kit para o paciente e esse paciente vai sarar. Não funciona assim. Se você usar as drogas reposicionadas e tratar os sintomas dos pacientes, você tem uma chance maior de que ele não desenvolva a forma grave da doença. Mas, mesmo assim, esse paciente precisa ser acompanhado. Então, o senhor estudando e aprofundando, em nenhum momento o senhor sentiu resistência com relação a fazer tratamento off-label, usando drogas reposicionadas. Isso para o senhor caiu assim, tranquilo? O senhor não teve que vencer algum tipo de resistência? Que eu estou perguntando porque eu vejo em muitos médicos resistência, de dizer, não, eu não vou usar a droga que não está na bula, como se isso não fosse uma prática comum dentro da medicina. O que eu acredito é o seguinte, existe um paradoxo em relação a essa doença, que é o seguinte, geralmente o profissional de saúde, o médico, ele espera a ciência para ele poder trabalhar em cima da ciência, entendeu? Eu sou cientista, minha formação é de cientista, tem vários trabalhos publicados no Brasil, fora do Brasil, entendeu? A ciência, ela é maravilhosa, não tenho dúvida disso,
Só que nós estamos diante de uma doença nova, de 1 ano e 4 meses de doença no Brasil. Entendeu? E às vezes não dá tempo de você fazer ciência em cima desse curto período de tempo. Da mesma forma, não dá tempo de fazer vacina que você tenha completamente certeza que ela vai funcionar nesse pequeno espaço de tempo. Entendeu? Então, nós temos, a gente ama a ciência, sim, não tenho dúvida que ela é importantíssima. Só que não deu tempo da ciência mostrar ainda o que funciona em 100% das vezes, quais drogas que são eficazes ou não. Mas, por outro lado, paradoxalmente, a gente tem experiência de médicos de beira de leito, que, utilizando drogas reposicionadas, observaram que o índice de pacientes que internam e que vão a óbitos é menor. Então, de que lado que eu fico? Eu vou esperar a ciência ou eu vou acreditar nesses médicos que atenderam 1.000, 2.000, 3.000 pacientes e observaram que certas drogas são eficazes no tratamento da Covid? Eu, como cientista, vou ficar de que lado? Vou ficar do lado da saúde. Eu vou ficar do lado daquelas pessoas que estão salvando vidas. Entendeu? Então, se de um lado tem a ciência, que está tendo um índice de morte muito maior do que aqueles médicos de beira de leito, que estão tendo uma incidência de mortes muito menor, é claro que eu vou ficar do lado desses médicos. Por que não? Ou será que todos eles são charlatões? Ou será que todos eles estão agindo de má fé? Você pega um médico igual o Dr. Zé Balos, entendeu? Que é de renome internacional, foi ele que praticamente descobriu a utilização do corticoide. Você acha que ele não é um bom médico? Você acha que ele está tapeando todo mundo? Você acha que ele atendeu mais de 3.000 pessoas e teve pouquíssimas mortes? Ele é um charlatão? Obviamente que não. Pega o Dr. Nise Yamaguchi. Claro que não. Entendeu? São pessoas que têm experiência. Dr. Paulo Ozon, infectologista em São Paulo, Dr. Roberta Lacerda. São pessoas que lutam, entendeu? Ali com as próprias mãos, utilizando medicações reposicionadas, para fazer o quê? Para evitar que o paciente morra. É só essa a questão. Então, aqui, o problema é que nós politizamos a saúde, entendeu? Isso é um pecado, entendeu? Porque saúde não pode ser politizado. Doença não pode ser politizada, que é um absurdo maior do que aquele no Congresso, CPI, de ver deputado falando a favor ou contra de tratamento. Que é isso, gente? Eles não estudam, eles não sabem fazer uma pesquisa, entendeu? Como é que ele pode querer questionar um ato médico? Isso é um absurdo, entendeu? A gente está fazendo isso na tentativa de quê? De salvar vidas. Não é na tentativa de se promover. Olha esse projeto nosso. O que a gente está ganhando com isso? Vidas. A gente está ganhando vidas com isso, entendeu? A gente não ganha dinheiro, não precisa de prestígio, a gente faz as coisas aqui tudo quietinho, no nosso anonimato, todos atendendo sexta, sábado, domingo à noite, o dia inteiro, celular na mão, atendendo. O que a gente está ganhando com isso? O prazer de ajudar as pessoas. Entendeu? Agora, as pessoas, por má fé, por pura ignorância, elas politizam isso. Entendeu? Isso é um pecado, porque o ser humano, a saúde, a doença não pode ser politizada. Isso é um pecado, porque o que a gente está fazendo são ações de boa fé, são ações de compaixão, são ações de ajuda. Quando a gente perde um paciente, o grupo nosso todo chora junto, entendeu? Porque a gente sente a perda do paciente. Você me entende? Então, a politização, olha, é um pecado. Por quê? O sujeito é da esquerda e ele acha porque o tratamento inicial o presidente defende e a gente não pode fazer esse tipo de tratamento. Isso é um absurdo. Essa politização não deveria existir. Como que a ideia do programa Uberaba pela Vida começou? Como que ela surgiu? Foi o senhor vendo esse problema, resolveu arregaçar as mangas? Como é que foi? Como é que começou a funcionar? Como é que surgiu a ideia? Como que tem funcionado hoje? Já são quantos profissionais envolvidos, voluntários envolvidos? Olha, começou numa sexta-feira, que eu estava tomando uma cerveja com a minha esposa, e a gente estava assim, indignado com o tanto de mortes que estavam ocorrendo em Uberaba, tanto de casos que estavam ocorrendo em Uberaba. Era assim, uma coisa assustadora, e de repente começaram a falecer pessoas do nosso convívio, entendeu? Pacientes, amigos,
E a gente conversando, falou assim, gente, a gente tem que, vamos fazer alguma coisa, vamos, sei lá, vamos montar um grupo de WhatsApp de médico. E eu liguei para um colega meu, o André Barbosa, depois liguei para outra colega minha, que é a doutora Juliana, outro colega meu, que é o doutor Nilo Peçanha, doutor Marco Aurélio, e falei assim, gente, vamos montar um grupo de WhatsApp aqui para a gente começar a ver o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. E, de repente, em 48 horas, menos um pouco, a gente estava com 100 médicos no grupo de WhatsApp. Todos comungando na mesma ideia, entendeu? De tentar ajudar. Hoje, esse grupo conta com 160 médicos. Eles são um grupo de cientistas, estudiosos, médicos consagrados, médicos novos, pneumologistas, cardiologistas, cirurgião geral, ortopedista, anestesista, um grupo, então, qualquer problema que a gente tem dentro de uma especialidade, por exemplo, tem uma mulher que usa anticoncepcional, ela pode continuar, a gente coloca no grupo, aí o ginecologista fala, esse concepcional não pode, não, sabe, é um grupo que dá suporte para esses 30 médicos poderem trabalhar, entendeu? Então, foi uma coisa muito bacana, um grupo, assim, muito coeso, entendeu? Que desde o começo eu falei assim, gente, proibido colocar qualquer alusão à política nesse grupo. Então, se colocar uma foto lá do presidente, fala, por favor, tira. Aqui não se conversa de política, entendeu? Graças a Deus, nós temos gente de direita e de esquerda, professores universitários, médicos, clínicos, cirurgiões, e a finalidade do grupo é discussão, entendeu? Discussão de casos clínicos para a gente tentar salvar a vida. Então, um grupo completamente apolítico. Não se fala de política no grupo. Foi assim que começou. E aí, os atendimentos em telemedicina, como que surgiu? Os atendimentos em telemedicina, nós temos... Que dia começou? Começou tem aproximadamente 20 dias. Eu sou meio ruim de data, mas é mais ou menos 20, 22 dias, mais ou menos. Então, 0800 funciona da seguinte maneira. A Sociedade Civil Organizada é um grupo de empresários no Uberaba. Então, na realidade, assim, o projeto Uberaba pela Vida foi criado por nós, médicos, e nós temos 2 parceiros que são co-irmãos nesse projeto, que é a Sociedade Civil Organizada, que é um grupo de empresários industriais no Uberaba, e a Prefeitura Municipal de Uberaba, através da nossa prefeita Elisa. Então, o projeto funciona da seguinte forma, existe um grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem, que a gente tem um 0800, que são mais ou menos, eu não lembro ao certo quantas linhas são. Quantas? São 6 de manhã e 6 da tarde. Aí o paciente liga para o 0800, e nesse 0800, a enfermeira ela já faz um cadastro do paciente, avaliando quais são os seus sintomas, do que ele está sentindo, há quantos dias que ele está sentindo, se tem alguma doença prévia, idade, peso, se tem alguma comorbidade. E aí, assim, faz um tipo anamnese mesmo, sabe? Uma pré-consulta com esse paciente, entendeu? E aí o paciente explica ao paciente qual é a proposta da avaliação, que é um acolhimento integral, que a gente não vai passar um medicamento, mandar ele embora para casa. Se o paciente concorda com esse tipo de abordagem, de acolhimento, ele assina um termo de responsabilidade, entendeu? E aí esse paciente é enviado para nós, entendeu? E aí, assim... tipo assim, hoje, 45 pacientes na fila de espera, eu pego 3, a minha esposa pega 2, a doutora Giovana, e o outro pega 3, pega 1, e nós vamos tentando esgotar a fila do dia. Às vezes a gente não consegue, mas a gente sempre tenta, sabe? Assim vai. Aí a gente pega o telefone, faz uma chamada de vídeo com o paciente, entendeu? Ver como é que ele está, os sintomas dele, ver se tem mais alguém em casa que está com sintoma. E aí a gente já pega ali a família toda, já acolhe todo mundo e já vai acompanhando todo mundo, e aí vamos embora. E a hora que a gente vê, a gente está ali com 30, 40 pacientes em cima da mesa e atendendo esses pacientes no final do expediente, no começo da noite, de sexta-feira, sábado, e vamos embora, vamos indo. Até onde a gente dá conta, a gente está firme ainda, a gente está assim, a gente está muito engajado, está muito bacana o projeto. E é mais ou menos assim que funciona. E esse 0800 funciona só para Uberaba? O 0800, a gente já está pegando alguma coisa das cidades vizinhas também. Já tem muito lá. Giovana atendeu o paciente de Santa Catarina, entendeu? Mas as cidades vizinhas já estão vindo também, Uberlândia, Araxá, já está vindo também. Agora, assim, a nossa grande esperança, que a gente tem, sim, uma esperança assim, enorme,
a gente precisava conseguir mais médicos. A gente precisava conseguir mais médicos. Nós somos em poucos. E os pacientes são muitos. E a hora que eles veem que a gente acolhe, entendeu? Que é diferente da abordagem, infelizmente, num posto de saúde, que você vai, o paciente, o médico passa a receita, manda o paciente embora para casa e não pede um exame de sangue, uma tomografia, aí a coisa vai dando mais credibilidade, a gente vai crescendo mais, entendeu? Porque, infelizmente, muitos lugares ainda, tanto no serviço público quanto no privado, eles não acolhem o paciente. E essa palavra ela é muito forte, o acolhimento. O acolhimento é o dia a dia. Então, quando a gente pega um paciente, a gente fica com esse paciente, a gente conversa com ele todos os dias, pelo menos 2 vezes no dia. Nos pacientes mais graves, até 4 vezes ao dia. Então, nós já atendemos aproximadamente, diretamente, 470, 480 pacientes, indiretamente mais de 1.500 pacientes. Quando você coloca os contactantes, as pessoas que estão em volta, ainda atendemos mais de 1.500, 1.600 pacientes, mais ou menos. E o bacana é que em Uberaba que a gente conseguiu uns laboratórios parceiros, sabe? Porque muitas vezes a prefeitura não dá conta de acolher todos os pacientes. A ela está acolhendo muito paciente, mas às vezes não dá conta de acolher todos. Então, um exame de sangue que custaria ali R$250, a gente conseguiu aí a praticamente R$50. Uma tomografia que custa 400, nós conseguimos a 200. Entendeu? Com um laudo rapidinho, 4 horas a gente já está com o laudo na mão, então está uma coisa assim. Então a gente está, é o que a gente conversa com o paciente, né? Você tem que dar um jeito daí, a gente dá um jeito daqui, e a gente comprou aqui várias medicações, a gente tem medicação, a prefeitura distribui, a gente distribui um pouco também, e a gente vai indo nessa família, entendeu? Na ideia de tentar ajudar os pacientes. Isso aí é a ideia, em geral, assim, é uma atitude cristã. Viu, cristã? Às vezes você fala assim, você está tendo muita resistência. Olha, eu vou falar para você, pode até ter, mas isso para a gente é periferia, entendeu? Isso é periferia. Essa resistência por parte de qualquer pessoa que seja, crítica por parte de qualquer pessoa que seja, isso para a gente é periferia. Porque para criticar, tem que fazer melhor. Entendeu? Quer criticar o nosso grupo? Aceitamos com boa fé, mas faça melhor antes de criticar. Crie um projeto igual ao nosso. Dê remédio gratuito igual ao nosso. Acolha o paciente igual a gente acolhe. Aí pode criticar. Faça melhor. Agora, aquelas pessoas que criticam por criticar, essas pessoas, para mim, são bocudas, entendeu? Só falam, mas não faz nada. Entendeu? E a gente tem um outro projeto bacana, paralelo também, que foi criado pela minha filha, Carolina, que faz medicina, e pela minha esposa também, doutora Giovana, que quando o paciente tem condição, muitas vezes a gente atende fora do 0800 também. Eu tenho, por exemplo, mais de 20 pacientes fora do 0800, e meus colegas também têm. Isso foi uma ideia do Dr. Marco Antônio Greco, que é um médico fantástico aqui em Uberaba que a gente tem, que a gente pede uma cesta básica, ou 2 cestas básicas. Tem família que dão 5 cestas básicas, então, paralelamente, a gente tenta ajudar as pessoas que estão com necessidades financeiras, necessidades alimentares, estão em condição de subsistência, e a gente tenta ajudar também. Agora eu te pergunto, como é que você pode criticar uma coisa dessa? Avaliando, né, esse quase 1 ano, né, ou mais de 1 ano, não, o senhor disse 1 ano e 4 meses, né, de doença no Brasil. Uhum. Avaliando todo esse tempo, toda essa trajetória até aqui, o que deixou o senhor mais frustrado? Não, o que me deixou mais assustado foi ver o número de pessoas que faleceram, um número de pessoas absurdo que faleceu, sem existir uma política pública e privada que pudesse salvar mais vidas. Não só pública, também privada, que pudesse salvar mais vidas. De parte do governo federal, estadual, municipal, de parte da classe médica e de todos os profissionais de saúde de todo o Brasil. Porque hoje, de dentro do circo, eu estou dentro do circo, eu posso te falar,
Se você acolher o paciente, você é capaz de salvar muitas vidas. Não estou falando que a gente vai salvar todas as vidas, não, porque essa é uma doença completamente desafiadora e imprevisível. Mas estou dizendo o seguinte, que se você acolhe o paciente, acompanha o paciente no dia a dia, através de exame de sangue, tomografia, utilização de medicamentos certos nas horas certas, a gente poderia ter salvado muitas vidas. E nós não salvamos. Tanto do setor público, quanto do setor privado. E isso aí me frustra e me deixa chateado até hoje. Porque quando você está de dentro do circo, entendeu? Você percebe que se você acolher o paciente, entendeu? De usar as medicações na hora certa, a sua possibilidade de salvar a vida aumenta muito. Entendeu? Doutor, o senhor, avaliando, o senhor acha que é só questão política ou o senhor também acredita que tem interesses de indústrias farmacêuticas aí por trás de toda essa torcida contra esses medicamentos, esse tratamento? Hoje eu vou falar uma coisa para você. O meu coração, ele é de médico. Entendeu? O meu coração não consegue mensurar essas coisas. Sabe? O meu coração, ele não consegue mensurar que possa existir um ser humano tão mesquinho, tão podre, a ponto de querer mortes para ganhar dinheiro. Meu coração não permite eu pensar dessa forma. Você me perdoe. Se isso existir, isso para mim é uma aberração. Entendeu? Eu não consigo imaginar essas coisas. Entendeu? Porque o meu coração permite enxergar a pessoa e tentar fazer o melhor para essa pessoa, para que ela possa viver bem, para que ela possa ser feliz. Meu coração é coração de médico. Entendeu? Então, eu não consigo, meu coração não consegue mensurar isso, avaliar isso, porque não é possível. O cara pensa em dinheiro acima da vida, ele pensa, sobrepõe o dinheiro, sobrepõe o remédio, sobrepõe a indústria farmacêutica, sobrepõe a ganância, sobrepõe o cargo político, sobrepõe ele ser o deputado mais votado, sobrepõe ser o prefeito mais votado, sobrepõe ser o presidente mais votado, em detrimento à vida. Pelo amor de Deus, isso não existe. No meu coração isso não pode existir. E se isso existir, entendeu? Se isso existir, que esse pessoal vai para o quinto dos infernos. Entendeu? Porque é lá que merece o lugar deles, é lá, no quinto dos infernos. Entendeu? Então, o meu coração de médico não permite isso. Não permite pensar assim. Meu coração de médico permite o seguinte, em pensar que se o paciente está doente, ele precisa ser cuidado, acolhido, tratado, para que a morte, porque o óbito seja evitado de todas as maneiras. Se não der, tudo bem. Mas pelo menos a gente fez tudo o que pôde fazer para tentar curar esse paciente. O meu coração de médico não permite pensar nessas coisas, não dou conta de pensar nisso, não é possível que isso exista. Eu acredito que não exista, não é possível. Eu não sei se diante desse cenário, o senhor consegue destacar, a gente destacou uma frustração, eu não sei se o senhor consegue destacar, assim, alguma alegria, alguma coisa feliz, alguma coisa que o senhor vai levar, assim, para comemorar, olhando para toda essa trajetória. O dia todo. Isso a gente percebe o dia todo. A gente chora e ri ao mesmo tempo. Entendeu? Chora quando o paciente sofre e sorri quando ele sara. Entendeu? A gente chora quando o paciente está ruim, entendeu? E alegra quando esse paciente sara. Vou te contar uma história, assim, que obviamente eu não vou citar nomes, mas eu tenho 2 amigos em particular, assim, amigos meus, assim, grandes amigos, que adoeceram e eu ajudei a cuidar desses pacientes. Hoje, eu durmo com um terço na mão, entendeu? Rezando, pedindo a Deus para que esse paciente cure, entendeu? E assim como esses 2 amigos meus, eu durmo com um terço na mão todos os dias para que a gente consiga curar todos os pacientes, entendeu? Porque esse é o nosso papel, esse é o papel do médico. O médico é aquela pessoa que gosta de gente, entendeu? E a gente gosta de gente. Então, a gente tem alegrias todos os dias, e essas alegrias, elas sobrepõem o nosso cansaço.
ela sobrepõe o nosso excesso de trabalho, o excesso de jornada de trabalho, entendeu? Tanto que a minha esposa Giovana, ela chegou para nossas filhas pequenas e para a maior também, falou assim, olha, gente, agora eu vou precisar de um tempo, vocês têm que entender mamãe está aqui, trabalhando, entendeu? Porque a gente está querendo salvar a vida, entendeu? Vocês têm que entrar no jogo, e de repente aqui em casa a gente só fala disso o dia inteiro, entendeu? Fica até chato, porque a gente conversa, o assunto é só esse, entendeu? Eu sei que é errado, mas assim, é o que a gente está vivendo no dia a dia, entendeu? E assim, as alegrias são enormes, enormes, porque a gente chora junto com o paciente, e olha que ele sara, os agradecimentos, nossa senhora, são em orações. E os pacientes falam, doutor, o que eu posso fazer? Eu falo, não, reza para a gente, só reza para a gente. Se puder, traz uma cesta básica. Então, esse grupo de médicos que a gente tem, olha, vou falar para vocês, são anjos, são anjos. Esses 30 médicos que trabalham com a gente aqui em Uberaba são anjos. Eles não pedem nada, não pedem um centavo. Entendeu? Tem médico que fica até meia-noite, 1h da manhã trabalhando. Ele fala, eu só consigo trabalhar de madrugada. E liga para a casa do paciente 11h30 da noite. Entendeu? Então, isso é doação. Como é que isso pode ser criticado, gente? Eu não entendo isso. Como é que alguém, em sã consciência, pode criticar isso? Estão fazendo isso para quê? Para qual finalidade? Para ganhar dinheiro? Para ser político? Para ser vereador? Para ser prefeito? Para ser presidente? Não, estão fazendo isso porque a gente é médico. E porque a gente sente a dor do paciente. Entendeu? O médico gosta de gente. E o médico sente a dor do paciente. Agora vai criticar um projeto desse? Pelo amor de Deus. Acho que não tem cabimento uma coisa dessa. Você não acha? Claro, claro. É louvável. Vocês, além da jornada ao longo do dia, ainda ficar conciliando com essa atividade voluntária. Eu acho sensacional. Para a gente finalizar, doutor, algo que eu não tenha perguntado, que o senhor acha importante ressaltar, algo que a gente ainda não disse, que o senhor acha importante deixar de dizer? Eu queria ressaltar duas coisas. Primeiro, que as pessoas não confundam o nosso projeto com tratamento precoce, que é estigmatizado. Entendeu? Esse não é o nosso propósito. O nosso propósito, vou repetir, é de acolhimento integral ao paciente do Covid. O que quer dizer isso? A gente pega o paciente no primeiro dia de sintoma e fica com ele até ele sarar. E mesmo assim, tem a síndrome pós-Covid, o paciente tem dor nas costas, dor nos pés, e a gente ainda dá jeito ainda de encaminhar ele. Porque nós temos um médico do nosso grupo aqui também, que é muito bacana, é o doutor Jaime Olavo. Pensa num sujeito bom, entendeu? Um neurologista. Pensa num cara bacana, entendeu? É esse médico. E ele gosta muito do tratamento de pós-Covid. A gente encaminha os pacientes para ele. É um cara que já foi professor de universidade, já foi chefe da neurologia da Faculdade de Medicina de Uberaba por muitos anos, e hoje, lá com seus 70 e tantos anos, está aqui na batalha junto com a gente, sabe? Então, isso é de encher os nossos olhos de lágrimas, de encher o nosso coração. Então, primeira coisa, não confundir o nosso atendimento, o acolhimento com o tratamento precoce. Passa longe disso. Segunda coisa, e que eu não te disse, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós só somos instrumento de Deus. Entendeu? A gente está assim, utilizando as nossas cabeças, as nossas mãos, como forma de instrumento de Deus. Entendeu? Porque o nosso propósito é de acolher, é de ter compaixão, é de ajudar as pessoas. A única coisa que a gente quer em troca é a felicidade do paciente. Só isso. Mais nada. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de aplauso, não precisamos de cargo público, não precisamos de emprego, não precisamos de dinheiro, a gente não precisa de nada disso. A gente só precisa de nos sentir bem em acolher as pessoas. Esse é o nosso propósito. Muito obrigada, doutor. Parei que a Giovana está falando para eu falar alguma coisa aqui. Pode falar. Tá. Ela pediu para eu agradecer a você pela oportunidade, que é a primeira vez que eu estou falando assim, dessa forma com a pessoa, eu nunca tinha assim, aberto meu coração dessa forma para ninguém, entendeu? Mesmo porque a gente não queria divulgar muito,
o nosso projeto, porque senão a gente não vai dar conta de atender todas as pessoas, sabe? Então, a gente evitou divulgação, tanto que a gente não colocou em rádio, televisão. A hora que as pessoas vinham me dar entrevista, eu ficava escondidinho, assim, sabe? Ficava quietinho, fingia que eu não via, entendeu? Fingia que eu não via a mensagem do WhatsApp, entendeu? Porque senão a gente não dá conta. São praticamente quase 50, 60 pacientes novos por dia, entendeu? E aquilo que eu te falei, né? A gente não atende o paciente uma vez e manda ele embora, a gente acolhe ele. Então, a gente fica ele, no mínimo, 15 dias. Alguns que complicam, a gente fica mais um pouco, 20, 22 dias com o paciente, entendeu? Então, então a gente não divulgou. Então, é a primeira vez que eu estou falando, assim, abertamente sobre todo o projeto de uma pessoa. E segunda coisa, é agradecer minha turma, né, Cara, o nosso time é fantástico. Pensa num time bacana. Que qualquer dúvida que você coloca ali, em 2 minutos já tem um respondendo, sabe? É um time, assim, de médicos, assim, olha, vou falar uma coisa para você. Esse pessoal vai para o céu direitinho, sem passar por nenhum ponto de parada, entendeu? Tá no céu esse pessoal. E vou falar outra coisa para vocês, Gi, nós vamos continuar com esse projeto, nós vamos arrumar mais médicos, nós não vamos parar, entendeu? Porque a gente está fazendo bem. Eu sei que a gente está fazendo bem. Entendeu? E não dá mais para arrastar essa pandemia, né, doutor? Chega, né? Quanto tempo esse pessoal vai conseguir arrastar mais essa pandemia? E outra coisa, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso também, né, Gi? Se são 6 meses, são 1 ano, as vacinas, graças a Deus, estão chegando, entendeu? Se Deus quiser, essas vacinas vão funcionar também para as variantes, essa é a nossa torcida, né, que a vacina pegue a variante também, entendeu? Essas variantes que estão chegando. E a gente sabe também que o Brasil vai ser, assim, um meio de cultura de variante, né, porque o Brasil é tudo muito... Mas nós vamos vencer, se Deus quiser, nós vamos vencer. Logo, logo vai ter, logo, Deus vai colocar as suas energias na mão de um médico ou na mão de um pesquisador, que ele vai descobrir um remedinho ali que vai dar para todo mundo e todo mundo vai sarar. Se Deus abençoar. Ou uma vacina, ou uma medicação, isso aí vai acontecer. Entendeu? Nós temos médicos maravilhosos, cientistas maravilhosos no mundo inteiro e está todo mundo convergindo para isso. Enquanto isso não vem, nós vamos lutando aqui, entendeu? E se complementando e pilotando o nosso teco-teco aqui em dia de chuva. Perfeito. Obrigada, doutor. Deus abençoe aí nessa caminhada. Também. Tá bom. Agradece a sua esposa. Viu? Tá bom. A Giovana está mandando um abraço para você também. Tá? Com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau. E muito obrigada também a você que acompanhou esse episódio até aqui. Eu reforço mais uma vez a importância de você ajudar a multiplicar esse conteúdo. Você sabe que há mentiras circulando amplamente sobre esse assunto. Então, se essa entrevista te ajudou, com certeza poderá ajudar também alguém que você conhece. Por isso, compartilhe nos seus perfis nas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Lembre-se também de conferir se a sua inscrição está ativa aqui no canal. Também deixe o seu like se você tiver gostado, ou o seu dislike se você não gostou. Deixa também o seu comentário. Até o próximo episódio.